Jesus te abençoe. Até às 16h10. Não, 16h13. Não atrasa. Esse é o Totó. Boa tarde para todos. Acho que sem microfone é melhor. Gostei. Lógico que tem toda a arquitetura, mas os espíritos também potencializam, ainda mais diante de corações tão belos, sensíveis. Boa tarde para todos. Alegria renovada, retornar à nossa casa. João Lúcio falou 28 anos, eu fiquei preocupado. Comecei a fazer conta. Eu comecei em 1987. Nunca mais o mundo foi o mesmo. Subir essas escadas, chegar no salão, encontrar com vocês, com tanta gente, com tantos amigos, boa parte já se foram, outros estão chegando agora. Eu sempre, quando entro no Grupo Sheila, eu vejo aqui como uma grande estação, transitando tanta gente, viajores do universo. João Lúcio, no estudo primeiro, citou o capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar para depois voltar. E eu não tenho dúvida alguma de que ele voltou para recebê-los, para atender a todos que nessa tarde batem as portas do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então é uma honra poder estar aqui. Recebemos o comunicado hoje cedo que não teria reunião, fiquei preocupado. Liguei para o Totonho. Totonho, com chuva ou sem chuva, é mais fácil faltar o juiz e a bola, vai ter a partida. Nós vamos lá. Estamos aqui, cada um com a sua razão. Cada um tem um motivo, ou muitos motivos. Nós podemos citar a questão 3.2 do Livro dos Espíritos para abrir o nosso diálogo. Quando Kardec perguntou qual o objetivo da reencarnação. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Nós temos, basicamente, 3 grupos de espíritos na Terra. Conforme dito no estudo anterior, vivendo o nosso planeta um estágio partindo para outro. E nós estamos num momento especial dessa transição, que não acontece em 1, 2 anos. São séculos, dentro de um contexto de mais de 28 mil anos, desse projeto de prova e expiação. Então, muitos falam que estamos já entrando na regeneração. É verdade. Mas qual o time? O que é necessário? Quanto tempo? Que hora é essa? Só o Pai sabe. O certo é que Jesus está voltando como prometeu. Ele prometeu que no momento da grande tribulação ele estaria conosco, para nos auxiliar, como prometera: não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o fim. Essa expressão está no Evangelho de João, no capítulo 16.
num dos mais belos discursos que a humanidade já ouviu, quando ele dialoga exatamente sobre o processo evolutivo em nível individual e coletivo. Coletivamente, podemos dizer que existem 3 grupos de espíritos encarnados e desencarnados. Próximo aí de, vou arredondar para cima, 30 bilhões de espíritos. Sendo que temos 8, conforme as estatísticas. Atualmente, 8 bilhões. Na virada do século XIX para o século XX, a Terra tinha 1 bilhão. Em 100 anos. Veja a multiplicação. E não se esqueçam que os regimes materialistas, como o fascismo e o comunismo, implementaram guerra e mais de 200 milhões de pessoas morreram só nas guerras. E morre gente todo dia, mas nasce gente todo dia. Para onde que nós estamos caminhando? A doutrina espírita abre painéis, como foi dito anteriormente, saindo de um processo de prova e expiação, vamos caminhar para regeneração. E aí, até diga-se de passagem, a palavra regeneração, ela foi retirada dos próprios textos do Antigo e do Novo Testamento. E Jesus tem um papel de redentor. Como governador espiritual, ele atua como o intermediário, o intermediador entre o Espírito e Deus. Todos vocês, todos nós. Independente se o indivíduo acredita que o sol exista, o sol aquece. Isso é fato. Independente se aceitamos ou não o espiritualismo, somos espíritos. Fato. E reencarnamos com objetivos básicos de evoluir e progredir. Precisamos separar as palavras e entender o que elas representam. Evoluir, a doença evolui. Evoluir é a ideia de mudança, de transitar em todos os reinos. A questão que nos importa em nível de doutrina e evangelho é o progresso intelecto-moral. Isso é fundamental. Mas voltando ao contexto, uma vez que o nosso tema é a escolha das provas, é muito importante considerar que antes de reencarnar, cada um, todos nós, passamos por uma preparação especial, naturalmente de acordo com a função, a missão. E até para escalonar ou explicar melhor, os espíritos orientaram Kardec e ele sabiamente nos demonstrou na obra básica que missão, com M maiúsculo, é conferida, é concedida, é outorgada a espíritos que suportam, que têm condição de levar a missão adiante. O Livro dos Espíritos, sem entrar nas outras obras, demonstra que Deus não confia uma missão para um general sabendo que ele vai falhar. É lógico que todos vibramos nas faixas evolutivas e lidamos com leis naturais, divinas. Então, lidamos com a lei física, o mundo material. Lidamos com a lei da natureza, por exemplo, a fisiologia, o seu corpo. Ele funciona por lei natural, divina. Mas existe faceta dessa lei divina e natural tratada como lei moral, que é o objeto que estamos tratando, que compete à ciência do mundo esquadrinhar e facilitar, usando a ciência que é meio
Ciência não sabe tudo. Ciência não tem palavra final. Ciência é estudo. É um debate filosófico e muitos pautam sua vida em aspectos de uma ciência da mesma forma que religiosos se tornam dogmáticos. O diálogo da religião, da filosofia que nos interessa com Jesus, observem bem, é podermos evoluir, progredir moralmente e transcender o comum, acessarmos o divino, o nobre, o belo, dentro da própria harmonia celestial, uma vez que foi citado Mozart, esse gigante da arte, da música, que veio de mundos superiores, é fato. E, aliás, tem um dado, culturalmente, para quem gosta, no livro Renúncia, Emmanuel trouxe uma notícia, no primeiro capítulo, quando Alcione, um personagem do livro, que é a mesma Célia, personagem do livro 50 anos depois, ela solicita aos benfeitores espirituais poder voltar à Terra. E ela estava na região espiritual de Sírios. Essa estrela tão fulgurante que os egípcios trouxeram tanta poesia, se inspiraram para escrever tantas coisas bonitas, religião e etc., a representar um ponto fixo no universo, uma vez que estamos transitando, e por isso muitas vezes uma saudade inexplicável, olha só, de alguma coisa que eu não sei, muitas vezes desse mundo complexo, contraditório, algo me diz que existe um lugar melhor. Pode ser até em BH, lugar melhor não há. Essa saiu aqui, poxa, valeu, até eu gostei. Mas Alcione vem para a Terra, ela pede, para auxiliar uma alma que ela amava profundamente. É o mistério das almas gêmeas. Alma gêmea, no dizer de Platão, são duas almas que dão as mãos para crescerem e vencerem juntas. Não tem nada de... Estou brincando? Mas ela pede para auxiliar a alma de sua alma que estava numa situação muito difícil no além-túmulo. E os espíritos afirmam, mas Alcione, você não tem mais compromisso, você não tem mais o que resolver no planeta Terra, você já sublimou. Mas Alcione sabe que o amor, a moral, agiganta as possibilidades quando lidamos com a lei divina e natural chamada liberdade. Faceta do amor. Liberdade é virtude. Não é o que dizem por aí, que pode, inclusive, ser retirada, justa ou injustamente, pelos controladores. Nós nos referimos à liberdade no sentido de escolher com responsabilidade, não é libertinagem. E os espíritos alertam dos riscos, mas ela pede, mas eu amo. Eu preciso de auxiliá-lo. Eu não sou feliz aqui sabendo que ele sofre. Então é dada a ela, pela folha currícula, folha de serviço, é dada a ela a oportunidade de voltar. Agora, foi alertado. Você pode criar problemas para você em áreas que você já venceu. Aí você vai lendo aquele diálogo extraordinário, e eu fico cá pensando, fazendo uma associação para vocês passarem na livraria, está em promoção, se não, avisa aí, por favor. Acessem o livro Missionários da Luz, para vocês entenderem um pouquinho
da história de Segismundo, que André Luiz compartilha o assunto planejamento reencarnatório. De uma alma comum, como um cidadão normal, que paga imposto, né? Vive para pagar imposto. Mas de vez em quando tem uns momentos felizes. E vez por outra se lembra que é espírito. Porque de vez em quando nós recordamos que somos espíritos e que temos que cuidar da alma. De vez em quando. Que deveria ser o contrário. Somos espíritos, eu resolvo as minhas atividades, os meus problemas na Terra, mas a prioridade é o espírito. É o sentimento, é a virtude, é a bondade, é a qualidade de vida, o investimento nas relações, porque ninguém evolui sozinho. Nós vivemos num regime de interdependência e repercussão, numa expressão do professor Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Interdependemos. Dentro de casa, na família, célula extraordinária, bendita. Ninguém evolui sem a família e por isso o materialismo quer destruir a família. Ponto. Eu estou falando de lei divina. Nada mais do que lei divina. Na família, que é o centro essencial dos nossos reflexos, significa o quê? Que estabelecemos regimes de associação. Eu aprendo, eu ofereço, eu semeio, eu colho. Eu convivo com pessoas que estão num projeto semelhante ao meu, embora como indivíduo, cada um com a sua condição, capacidade, obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas, não é do outro, suas obras. E as famílias, como os projetos reencarnatórios, possuem tônicas. Eu bato nessa tecla. Vasculhe, pesquise, por que do seu sobrenome? Porque este é o nome que teus pais escolheram para você? Aleatório? Por acaso? Por que que a família da sua mamãe se entrelaçou com a família do seu papai? Por que que nós caminhamos para um mundo em que isso não é valorizado? Isso não é ensinado nas escolas, porque a escola não ensina moral. Sem moral não temos direção. Com essa história de Estado laico, tira a religião. Na verdade, não é só isso não, porque somos plurais, temos várias opções. Não é só isso. O que fizeram foi tirar Deus do nosso diálogo e querem tirar agora até do nosso dia a dia, como adultos. Um homem sem fé, diz Emmanuel, é um barco à deriva. Para construirmos, para consolidarmos os projetos reencarnatórios, que foram elaborados antes da nossa chegada, porque houve organização, não esqueçam disso, salvo aqueles casos de espíritos muito fragilizados ou enfermos, infantilizados, que não conseguem elaborar. Como imaginar, estudar tendências, possibilidades? Esses espíritos são trazidos por um processo compulsório. Muitos deles têm uma vida difícil, com inibições das mais variadas ordens. Imaginem um sujeito que vai para a guerra, explode o próprio corpo. O que vai acontecer pós-túmulo? Todos vamos para o mesmo lugar. O que vai acontecer com esse sujeito se ele destruiu a sua estrutura psíquica com uma bomba? Vocês acham que no mundo espiritual
Ele vai despertar livre, leve, solto, batendo papo? Não. É básico. Não é possível recebê-lo numa ala psiquiátrica no mundo espiritual. Muitos desses são trazidos como os animais, que desencarnam e, como espíritos grupos, são trazidos de volta, automaticamente, porque o animal não tem pensamento contínuo. Se ele não tem pensamento contínuo, como que o animal vai se manter no mundo espiritual? Que o perispírito é sustentado pelo pensamento contínuo. Eu trouxe um dado cultural, informativo, espírita. Então, esses espíritos são trazidos compulsoriamente, pela misericórdia, atraídos pelo magnetismo de espíritos que, de alguma sorte, têm algum tipo de vínculo. Com isso, eu quero dizer para vocês que qualquer alusão à interrupção de uma gravidez, salvo a condição de cuidar da mãe para que ela possa ter outra vida, é um diálogo materialista, é um atentado a princípios espíritas. E existe espírita que entra nessa barca. Entendam isso. Mesmo naquela situação que tu pensastes, existe um ser que está vinculado àquela mulher, que não chegou ali por acaso, que precisa da reencarnação. E aí eu vou dar um outro dado. O que aconteceu com qualquer família da sociedade? A mulher que vive um aborto natural. Nos informam os espíritos que nestes casos, nem todos, mas 90% destas crianças que não nasceram, só o vínculo com a mãe foi terapêutico para elas. É o que André Luiz trata como choque anímico. Porque eles precisam de recompor a estrutura perispiritual. E esta recomposição só se dá na carne. Entendam a gravidade do que eu estou falando, e eu vou voltar para outro cenário, para todo mundo ficar livre, leve e solto. Mas tem horas que a gente precisa de ser impactado, porque a doutrina espírita não é amiguinha nossa, tapinha nas costas. Se for assim, cuidado. Eu sou de uma ala da doutrina espírita, com professores que nos ensinaram assim, como Honório Onofre de Abreu. Uma reunião espírita que tem punjância é aquela que causa dúvida, é aquela que bate no queixo, é aquela que nos deixa desconfortado. Porque o papel da doutrina espírita, como consolador prometido, é nos aconchegar, é aliviar, é pôr no colo, é trazer Jesus terapeuta. Graças a Deus, foi assim com você, não foi? Tem sido assim? Mas chega uma hora que a gente tem que sair do colo da mamãe. A gente precisa de ser adulto. Aí o papel da doutrina espírita é começar a apontar quem somos, de onde viemos, para onde podemos ir. Em todas as filosofias de ordem superior, vocês vão escutar aquela alusão, aquela frase que foi imputada a Sócrates, mas não foi dele. Estava esculpido lá em Delfos, no templo. Conheça a ti mesmo. É o resumo filosófico do objetivo da reencarnação, da vida. Porque a reencarnação são várias reencarnações, não é isso? Hoje você está assim, ontem você esteve de outro jeito, amanhã com nome, com sobrenome, com CPF, com CEP, hein? Nessa cidade maravilhosa, sem luz, olha como que ficou romântico. Que maravilha, não precisamos nem de microfone. Mas uma é a vida. Você foi criado simples e ignorante, é uma vida só. E nós precisamos
de oportunidades para conhecer a si mesmo e conhecer a verdade. A lei verdadeira da vida. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então devemos analisar perpetuamente em que estado eu me encontro. E eu vou esquadrinhar. Estado é estado íntimo. Em que estágio eu me encontro? Espírito inferior? Reconhecido? Eu já flerto com espíritos superiores? Não com eles, mas com o que eles representam, o que eles fazem? Sem dúvida. Porque senão eu não procuraria Jesus, que é um espírito puro. E nem teria sentido fazer o que ele disse para fazer. Por que tem a ver fazer o que ele ensinou? Porque nós estamos constatando que é bom. Muito obrigado, meu filho. Vai com Deus, minha filha. Tem coisa melhor? Esse gesto que reconhece, não é que você faz para isso, embora a sociedade diga para você fazer assim, porque você é um número, você é talvez um algoritmo, você é uma senha, você é um robô, você é tudo menos você. Aí fora. E o problema é que a gente acredita nisso e passamos a fazer o que lá fora diz para que façamos. Não, você é um espírito. Você é filho de Deus. Você se sente feliz quando o eixo, que existe um eixo na nossa intimidade, que faz a junção personalidade com essência. A sua essência espiritual ela é pura. Ela é incorruptível numa expressão paulina. Você é um espírito puro. Não, Casalberto, espírito puro é Jesus. Não, peraí, eu não estou falando de escala espírita. Eu estou falando do Espírito Santo que habita em ti, que és tu e que você esqueceu disso. Você é um Espírito Santo, santificado na verdade. Lembra quando Jesus fez uma oração? Ele fala assim, Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, santifica-os na verdade. Ele está dizendo, força espiritual universal, acionada, ela se expressa luminosa, ela dialoga com amor, ela alimenta a alma, ela luariza, suaviza, aconchega, aproxima. E para resumir, oportuniza que você deite a cabeça no travesseiro e durma em paz. Porque você praticou o que está esculpido na tua consciência. Que as religiões têm o papel de nos fazer religar. Vou ficar na etimologia da religião, que vem do latim relicare, de ligar. Alguns falam, ligar a Deus. Você nunca desconectou de Deus. Porque você se movimenta no pensamento de Deus. Tudo que você tem, graças a Ele. Inclusive o seu próprio corpo. Por quê? Um estalo de dedo tudo muda. A chave vira. E o mundo nunca mais será o mesmo. Então, religar é no sentido de você encontrar um eixo, um movimento, para você fazer uma reconexão com a verdade. Entendam isso. E pode ser feito de várias maneiras. O religioso com a sua religião. O espiritualista com a sua meditação. O cientista nas suas descobertas, nos seus esforços, o professor na relação com o aluno com o professor, o marido e a mulher unidos, o nascimento de um filho. Ou
seja, é a expressão da alma, que conecta consigo mesmo, e explode tudo. Tudo passa a ter sentido, você passa a enxergar o que não via. A vida passa a ter um peso que não tinha. Uma relação toma uma direção completamente diferente. Por quê? Sentimos a beleza do amor que alimenta a alma. Não foi à toa que Jesus se autoproclamou o pão da vida. E tem muita gente procurando Jesus apenas lá fora. E esse Jesus que muitas vezes foi adulterado, ele foi cooptado por religiosos, numa expressão de Carl Gustav Jung, passou a ser esse Jesus de fora, o maior impedimento para que os homens encontrem o Cristo interno. Porque somos nós que adulteramos. Vide a expressão de Allan Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Isso não é opinião desse vulgo que vos fala. Chegamos na virada do século 21. 25 segundos se passaram, milésimos de segundo. Não estamos em 2025? É disso que eu estou falando. Para onde nós estamos caminhando? Qual é o meu projeto evolutivo? O que eu combinei no mundo espiritual? Escolha das provas é o nosso tema. E o que é prova? Nada mais é uma escola, lição, exercício, prova. Então, prova não é nada que você não consiga resolver. Pode ser que eu não encontrei os caminhos. Lembra, lá na escola, nos primeiros anos, matemática, quando você foi descobrindo as equações, a maneira de chegar lá na ponta, e quando chegava no resultado, glória a Deus das alturas. Que maravilha! Repete, vou lá, de novo, deu certo de novo, sensacional. Mas não empolga não, porque agora tem uma outra equação. Do segundo vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Grau de dificuldade. Por quê? Cada prova tem um sentido, conforme a especificidade do dilema, do drama, do problema, e com isso tudo nós vamos adquirindo expertise. Não é essa palavra que se usa por aí agora? Expertise. É habilidade, é a mesma coisa? Se eu estiver falando errado, me perdoe. De vez em quando a gente tem que fazer um upgrade com os jovens, não é? É isso mesmo? Você sabe fazer arroz? Eu fui aprender a fazer arroz quando casei. Não, quando meu pai desencarnou. Com 12 anos de idade, minha mãe teve que sair para trabalhar, eu tinha dois, como a gente fala lá no interior de Minas, 2 catarrentos lá em casa, que eram meus irmãos mais novos, eles estavam com fome, alguém tinha que fazer a comida. Eu fui para aprender a fazer arroz. Poxa, com 6.0 daqui a pouquinho, se o meu arroz fosse ruim, eu ia precisar de mais reencarnações. Mas graças a Deus eu consegui aprender a fazer arroz de todo tipo. Unidos venceremos, arroz cachoeira. Eu fui aprendendo, eu fui adquirindo expertise. A minha filha gosta de unidos venceremos. Me dá uma preguiça, mas eu faço. Ela pede, não é isso? Pedi e obtereis? Toma! Mas o outro, cachoeira, papai. A família inteira reúne, Carlos Alberto, o arroz é seu. Também já virou uma coisa de muita repetição. Ninguém aprende, só Carlos Alberto. Agora, se pedir para Carlos Alberto fazer uma comida mais requintada, vai dar problema. Do mesmo jeito que a minha frustração, eu vi o garoto tocando violão, eu me apaixono com o violão, mas eu não sei tocar violão. Mas eu já pedi para o meu mentor espiritual, e se ele não aceitar, eu troco de mentor espiritual, porque eu vou aprender a tocar violão na próxima encarnação. Mas por enquanto não. Então eu tenho que espiar isso. Pegou a ideia? O que é expiação? É tirar de dentro. Guardem isso.
é pôr para fora. Então, quando falam, vivemos num país, ou o país é expiação, vivemos num mundo de prova e expiação, o diálogo é, estamos numa escola, em determinado período, a gente comete uns erros aí, que haja misericórdia, aí nós somos convidados para ir para um lugar para pensar. Lembra quando mamãe te colocava no cantinho para pensar? Porque rezando você não estava, não é isso? Então o planeta pode se transformar também numa prisão de segurança máxima. E segurança máxima, por exemplo, lá nos Estados Unidos, porque aqui o povo foge. Tem saidinha, tem acolhimento, visita, celular, não é assim? Comando que está do lado de fora é aqui. Eu estou falando de uma prisão realmente que o indivíduo fica na solitária, como eu conheço, atendo um caso lá nos Estados Unidos, que o indivíduo ficou 15 anos numa peleja seríssima, porque assaltou uma velhinha, a velhinha tropeçou, caiu, bateu a cabeça e desencarnou. As leis são cumpridas. Então, a vida para nós, muitas vezes, é uma cela psicológica, como pode ser uma célula realmente material. Por quê? Rezando a gente não esteve. Então, se na Terra a gente, muitas vezes, por privilégios, dinheiro e etc., a gente consegue driblar a justiça divina não. Kardec, no item 32 do Código da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, segundo o Espiritismo, Milagres e Predições, segundo... Não, é Gênesis. Céu e Inferno. Kardec diz assim, que a misericórdia é infinita, a misericórdia do Pai. Mas a lei não é cega. Então nós lidamos com um projeto de escolhas de provas, com uma lei que não é cega, com uma justiça que é imponente, mas com a misericórdia, que nos dá oportunidades. Quem não entende esse mecanismo, sofre. Aliás, sofrimento na Terra por ignorar. Ignorância que gera o sofrimento. A ignorância que alimenta os sentimentos egóicos. O indivíduo não sabe. Lembra que eu falei? Por que nas escolas não se tem filosofia moral desde os primeiros anos? Que seja uma linguagem lúdica. Mas a criancinha precisa de estar sempre orientada em casa, em qualquer lugar, do que é o certo, o que é o errado, o que é ético, o que não é ético. Esta é a religião que não pode sair do cenário social, dos lares, como de todas as instituições, principalmente aquelas que deveriam representar a honradez e a justiça, que são injustos e corruptos. Entenda o que eu estou dizendo. Qual o grau de complexidade que estamos vivendo no cenário pessoal, familiar, social. E agora eu vou complicar. Ele já vai me pedir a palavra que está terminando, eu sei. Não, pode ver. Deu certo. A misericórdia é infinita. Vamos falar do cenário espiritual. Porque nós estamos lidando com as forças que nós geramos. Pensamento, sentimento, atrai, estabelece sintonia, relação. E os espíritos, lembram? Somos 8. Aonde estão os demais? Estão em toda parte, convivendo conosco. Paulo de Tarso, inclusive, fala que não devemos temer homens, mas devemos respeitar as potestades dos céus. Paulo de Tarso sabe, e ele nos orienta quanto aos perigos que enfrentamos e a maioria das pessoas não sabem, que é o mundo espiritual. Qual o nível de convivência que estamos implementando, retroalimentando?
de acordo com o que tu pensas, com o que tu ages, serás reconhecido no mundo espiritual. Lembra quando mamãe e papai falavam assim, olha, meu filho, me diga com quem tu andas. Isso é papai e mamãe. Que eu te direi quem tu és, lembra? Aí me aparece um senhor das estrelas, Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, através do Chico Xavier. Ah, você o conhece como Emmanuel. Esse tal de Emmanuel apareceu no cenário e disse assim, olha, vocês estão falando aí, me diga quem tu és, que eu direi quem tu andas. Ele falou assim, olha, aqui no mundo espiritual é o seguinte, me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Nossa, atrapalhou demais, Emmanuel. Porque era muito bom transferir o problema para os coleguinhas dos filhos. E agora mamãe e papai vão precisar de rever conceitos, porque eles precisam de entender quem é o filho. Porque é o filho que atrai os outros para perto. Somos nós que estabelecemos as escolhas. Somos nós que atraímos. Tanto companhias espirituais, quanto energias. Aí vai entrar naquele universo do psiquismo, a vibração. Vocês já sabem. Esse assunto, para vocês, já está dominado, não é assim? Qual o objetivo da reencarnação? Progredir. Para reencarnar, fizemos um plano. Rascunhou-se um projeto. O propósito existencial. E esse propósito existencial, por exemplo, numa abordagem da psicologia transpessoal, é para gerar um sentido existencial. Conjugo ciência com espiritismo. Então, se no espiritismo aprendemos que estamos aqui para evoluir, é necessário entender essa evolução, em quais níveis, as diversas escolas, reflexões, para que a gente possa fazer uma seleção mais ajuizada, mais equilibrada. Aonde que eu preciso investir? Qual o tema que eu preciso de mais cuidado? A humildade de atender os anseios da ciência, que me diz que isso é bom, que aquilo não é bom. Também a condição de aceitar os limites, isso é humildade. E reconhecendo-os, a gente passa a desapegar destas personalidades que nós cultuamos e estabelecemos como verdades absolutas. Não é isso. A vida pode ser observada com diversos olhares. Então, podemos estar numa condição espiritual de identificar que nós temos crenças limitantes, que não nos libertam. Por isso eu frequento, eu vou, volto, troco, destroco, seja de relacionamento, seja de religião, seja de ponto de vista. Aliás, o mundo de hoje, as pessoas não têm mais a condição de conversar, de debater, elas têm convicção. Acabou a conversa. Você não discute com quem é convicto. Então não tem democracia. Não tem república que se sustente, se não existe liberdade e interesse em aprender. As pessoas adquirem determinadas bandeiras e que vá para o inferno, família e tudo mais, porque tem que ir até o fim com suas convicções. O que acontece por consequência? Loucura, doença, fragilidade, dispersão, inibição, congestão psíquica nos seus centros de força. Isso vai gerar anomalias, disfunções no seu corpo físico. Tudo porque o nosso universo mental não está sendo tratado com devida responsabilidade, cuidado e sabedoria. Escolha das provas. Quando estávamos rascunhando o nosso projeto, de uma forma muito humilde, acanhada, por certo, chegou um benfeitor espiritual e disse assim, quem sabe, se for assim, possa ser mais fácil. Porque espírito superior não interfere na sua escolha. Espírito inferior obsedia e leva o indivíduo a sabotar
todos os seus propósitos existenciais. Por quê? Estuda o assunto, outro tema, outro dia a gente fala. Mas é lógico que existe uma razão. Porque o mundo espiritual não é bagunçado. Embora nas faixas trevosas não existe organização. Tanto que do cenário social aqui, tudo que vocês estão vendo caindo por terra, máscaras caindo, se dizia antes organizado. Mas mentira não dialoga com mentira. Imperfeição não é irmã de imperfeição, diferente da virtude. A humildade é irmã da paciência, a paciência é filha da coragem, da fé, da temperança. Todas as virtudes fazem parte do mesmo pacote, é só uma questão de faceta, de interpretação ou de vivência. Sendo assim, vamos lá para encerrar. O benfeitor espiritual diz assim, quem sabe se for assim possa ser melhor. Aí nós aceitamos. Conta aos espíritos que muitos chegam no mundo espiritual e pedem para ter um câncer, para ficar cego, ter uma inibição qualquer, um problema familiar, e aí por aí vai. Porque o indivíduo se sente culpado por algo. E lá no mundo espiritual começa o diálogo psicológico, você não tem que ter culpa. Temos que julgar a culpa fora. Mas nós não estamos aqui falando que é para você rasgar o passado. Não. Aliás, se você não sabe ler a história, tendemos a repetir os mesmos erros que a história apresenta. Por isso é que a história conhecida no mundo material foi toda carcomida e desviada. Prestem atenção. Então eu preciso ler a minha história. Lembra que eu falei do meu sobrenome, da minha família? Eu preciso de entender as minhas tendências. Aí eu vou começar a entender o porquê dos problemas. E não precisa de fazer regressão de memória para você saber o que você fez no passado, embora seja terapêutica em mãos sábias, autorizadas. Embora tenha um campeonato aí de terapia que sugere regressão de memória. Cuidado, e eu estou falando porque sou da área. Por fim, os espíritos dizem, vai por aqui, quem sabe. Aí lá no mundo espiritual eu pedi, cego, dificuldade aqui. Não. Quem sabe assim é melhor? O que, professor? Vai ser médium lá no Centro Espírita Oriente. Médium? É tudo que eu quero. Ou seja, mediunidade no sentido, vai trabalhar, vai cuidar da alma. Porque o médium que não estuda, que não trata da moral, da ciência do mundo espiritual, é um médium que vai ficar obsedado, vai ficar doente e vai ter muito problema. E eu não estou falando isso para impor medo, porque é escolha. Mas eu quero dizer que nós podemos fazer dos recursos que Deus nos deu, ponte, para atravessar para o outro lado do rio e chegar lá muito bem. Ou mola, ou um foguete propulsor, que vai nos levar para a região dos sonhos, dos desejos espirituais. Então, encerro dizendo, Jesus falou assim, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida, porque eu sou a luz do mundo. E disse mais, vós sois a luz do mundo. Porque Deus é luz. Então, o sentido existencial é fazer luz. Eu não tenho dúvida que a sua vida vai ser muito melhor. Não deixe que o mundo pense por você. Tenha ideias próprias, iluminadas e, se possível, autorizadas por aqueles que te tutelam, que te inspiraram a vir aqui nessa tarde. E todos eles nem nome têm, você nem sabe. Porque a ideia é essa, que você não saiba. Para que eles possam te ajudar de uma forma sutil e você achar que é você mesmo que está fazendo. E muitas vezes são eles que nos carregam no colo.
para que você adquira autonomia, consciência, responsabilidade e possa fazer parte de uma terça parte da humanidade que caminha para a regeneração. Porque uma dessas partes está patinando. E a terceira parte, que pode ser que muitos estão convivendo com vocês, são espíritos que não vão ficar aqui mais. Porque realmente não querem, não aceitam, são rebeldes, não aceitam, não amam, estão se estiolando, estão morrendo, estão doentes. Eles não vão para o inferno, pode ficar tranquilo. Pode ser, inclusive, que vocês vão auxiliá-los. Mas eles precisam de ir para um lugarzinho para pensar. Porque o planeta Terra não vai ficar com essa enxurrada de corrupção, de contradição que nós estamos assistindo toda hora. Até quando você não quer, a notícia chega. Então mantenhamos em prece, equilibrados, serenos e com muito amor no coração, porque isso é que vai alimentar a esperança e a sua vida vai ser bem melhor. E um dia vamos nos reunir para celebrar a vida, com a presença do Totonho, nosso grande amigo, e toda a equipe espiritual que, em nome de Sheila, nos recebeu nessa tarde. Um beijo, um abraço, um afago, e conheçam o nosso canal, o canal Gênesis. Muito obrigado. Eu não estou ouvindo. Poderia falar um pouquinho mais alto? Eu, como profeta do acontecido, engenheiro de obra pronta, vou dizer para a senhora o seguinte: sabe quando que vai acontecer? Já aconteceu. A senhora se levantou interessada em entender qual o objetivo da senhora aqui na Terra. O mundo vai mudar a partir do momento que a senhora mudar. É isso que nos importa. Boa tarde para todos.